Alô, amigos e amigas. Nós estamos aqui hoje no Mix Garden, na abertura do 2º Congresso Brasileiro de Direito Sindical. E nós temos a alegria muito grande de receber na abertura o vice-presidente e futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Nosso programa de hoje ouvirá várias expressões jurídicas do nosso mundo, entre eles o próprio ministro, também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Federal, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Acompanhem o programa, tenho certeza que vocês gostarão muito. Um abraço. Pretendo explorar um pouquinho, em rápidas palavras, a importância dos sindicatos para o Brasil, estudar um pouco a evolução histórica dos sindicatos em nosso país e mostrar justamente a importância dessas entidades para a paz social. A Constituição Cidadã de 1988, ela atribuiu um papel muito especial aos sindicatos, sobretudo na representação dos direitos individuais e coletivos dos seus afiliados e também na participação obrigatória nos dissídios coletivos. Parece que foi um grande avanço, uma grande contribuição no sentido de harmonizar as relações entre o capital e o trabalho. A relação da OAB com o Tribunal de Justiça é a melhor possível e nós pretendemos continuar com essa relação, estreitar essas relações, porque o advogado faz parte do Poder Judiciário, ele integra a justiça no sentido amplo. A OAB Minas Gerais, ela vem sempre sendo timoneira das grandes causas da advocacia brasileira. Na recente conquista do super simples aos advogados, na luta pelas prerrogativas da profissão, pela valorização dos honorários, o presidente Luiz Cláudio Chaves, sempre à frente do Colégio de Presidentes das seccionais, ele que é coordenador, vem sendo uma peça fundamental para os grandes êxitos dessa gestão que tem como lema principal: advogado valorizado significa cidadão respeitado. Este 2º Congresso Nacional de Direito Sindical da OAB Federal é o resultado de um sonho e da união de grande parte do movimento sindical brasileiro e da OAB. E se concretiza com o maior congresso de direito sindical da história do nosso país, com quase 2.000 participantes, mais de 40 expositores de renome nacional da área e com temas importantíssimos como interdito proibitório e direito de greve, conflitos intersindicais, práticas antissindicais, dissídio coletivo, dentre outros, onde teremos a oportunidade de discutir no mais alto nível os temas e tendo sempre como pano de fundo os princípios constitucionais do valor social do trabalho, da livre iniciativa e da dignidade da pessoa humana. Há uns 30 anos atrás, se nós fizéssemos um congresso de direito sindical, teríamos apenas 10 a 20 advogados, né, doutora Ellen? E todos eles trancafiados numa sala com medo da polícia. Hoje, felizmente, nós vivemos o Estado Democrático de Direito e as garantias de uma Constituição cidadã que aperfeiçoou o sistema democrático brasileiro e, mais do que isso, né, vivemos em democracia e trabalhamos em prol de um sistema jurídico eficaz para toda a sociedade brasileira. Então, parabéns a todos vocês, advogados, militantes, trabalhistas, sindicalistas, porque verdadeiramente vocês ajudam a construir um Brasil melhor para todos nós. É um momento histórico para o Brasil, para a jovem democracia brasileira. A OAB cria uma comissão sindical. Presente na subseção aqui de Minas Gerais, isso me antecedeu dizendo que há 30 anos atrás talvez isso não fosse possível. E ele é possível por conta que o Brasil tem democracia e tem instituições sociais que garantem a democracia brasileira. Para o sindicato continuar forte, ele tem que ser livre. E a ratificação da Convenção 87 vem a calhar nesse sentido. Saudar a iniciativa do Marcos Vinícius, que eu já tenho visto várias vezes colocar a sua opinião
defendendo a ratificação da Convenção 87. Para finalizar, para ser breve, que bom que a gente pode estabelecer um congresso de advogados onde a gente discute a lei, e que bom que a lei fosse interpretada o tempo inteiro sem raiva, que as sentenças não levassem em consideração as suas avaliações políticas, e sim a verdade que acontece nos fatos. Essa sim é a advocacia correta, é o direito correto que nós esperamos ter no Brasil. Viva a democracia, um bom congresso para todos vocês. Trouxe uma placa em homenagem ao Luiz Cláudio, peço que ele venha ao púlpito receber este reconhecimento da advocacia brasileira, a este líder da advocacia mineira. Homenagem que o Conselho Federal da OAB presta ao advogado Luiz Cláudio da Silva Chaves, presidente do Conselho da OAB Minas Gerais, em reconhecimento aos serviços prestados à advocacia, à OAB e à cidadania, Belo Horizonte, 5 de junho de 2014. Quando se defende a liberdade e a autonomia dos sindicatos, quando se defende que eles não sejam tutelados pelo poder público, quando se defende que haja soberania das decisões das instâncias dos sindicatos, estamos postulando pelo cumprimento da Constituição da República. Esperamos, portanto, neste Congresso de Direito Sindical, reafirmar o compromisso da advocacia brasileira com as causas da autonomia e da liberdade dos sindicatos em nosso país, com as causas da advocacia e, sobretudo, com as causas da República, no rumo da construção de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, que cumpra a promessa constitucional de tratar o ser humano com a alta dignidade e centralidade que ele é possuidor e que precisamos efetivar, dar concretude, fazer com que o texto constitucional não seja uma mera folha de papel, mas que ele seja efetivado, sentido, vivenciado no dia a dia de cada brasileiro, dos nossos milhões de irmãos, principalmente dos trabalhadores desse país que constroem a riqueza da nação. Viva a advocacia deste país! Dizendo, minhas senhoras e meus senhores, que não podemos olvidar que a liberdade, o direito de formar sindicatos, constitui um direito fundamental, um direito da pessoa humana, um direito de segunda geração. E todos nós sabemos muito bem que a humanidade, na conquista desse patrimônio fundamental, que são os direitos humanos, trilhou um longo caminho, que custou muito sangue, muito suor, muitas lágrimas, de pessoas corajosas de todas as partes do mundo. Disse às senhoras e senhores que o direito, ou os direitos sociais, são direitos de segunda geração. Direitos importantíssimos, consagrados, consolidados nas constituições, mas não raro também desprezados e massacrados, tripudiados, e por isso é que é preciso que nós os reverenciemos sempre que pudermos em eventos como este, que estão sendo patrocinados pela OAB Federal e pela OAB Seccional. Em primeiro lugar, quero fazer alusão às recessões econômicas recorrentes no neoliberalismo que impera hoje no mundo e que vem desde aquela famosa crise de 1929, da quebra da Bolsa de Nova York, e que vem trazendo sérios e graves reflexos no Brasil. Essas recessões que se tornaram cíclicas, elas levam
ao desemprego, ao subemprego e à informalidade. Há um autor importante, um professor inglês, que recentemente esteve no Brasil, foi membro da OIT, que fala no surgimento de uma nova classe, assim social, assim, claro que é uma visão acadêmica, assim como uma classe proletária surgiu na passagem do século XVIII para o século XIX, nesses albores do século XXI surge o precariado. O precariado são aqueles trabalhadores sem vínculo formal com nenhuma empresa, que vivem de bicos e que mal sobrevivem e pouco acesso têm aos bens que a sociedade reparte com a parcela de seus integrantes. Outros problemas, e este último ao qual eu quero me referir, dizem respeito à globalização econômica, é justamente a internacionalização da produção, que compartimentalizam esse processo ao sabor das empresas nacionais. Hoje, um computador, um televisor, uma geladeira, um automóvel é produzido em partes. Uma parte em Taiwan, outra em Hong Kong, outra na Indonésia, outra na Zona Franca de Manaus, algumas partes em Minas Gerais. Enfim, onde o custo da mão de obra for mais barato, onde as restrições ambientais forem mais favoráveis, ou mais laxas, mais flexíveis, onde a carga tributária é menor. Sempre tendo em vista o interesse do capital, jamais o interesse do trabalho. Isso leva a uma perda de identidade nacional do operariado e uma perda da representatividade dos trabalhadores, causando uma indesejável fragmentação de seu movimento. Talvez a liberdade de formar sindicatos independentes deva ser agora pensado num plano global, ou pelo menos num plano regional, ao nível do Mercosul, da Unasul, ou de outras entidades de associações de Estado. De qualquer maneira, concluo, senhor presidente, senhores membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores, assentando que esta liberdade fundamental de formar sindicatos independentes continua a ser um instrumento absolutamente essencial para a defesa dos interesses e direitos da classe trabalhadora, ainda neste novo milênio, por muito tempo. Eu termino lembrando uma frase do filósofo chinês Confúcio, que viveu no século VI a.C. e que hoje revive na China deste novo século. Dizia este grande pensador, esse equilibrado pensador, esse homem de mente progressista, antes do nascimento de Jesus Cristo, o operário que quer fazer bem o seu trabalho deve começar por afiar os seus instrumentos. Espero que todos nós possamos afiar os nossos instrumentos, nos dedicando com afinco a esse congresso sobre direito sindical, em boa hora, patrocinado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado.
Emerson Nogueira, sobretudo, proferir uma palavra,